Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo, nosso irmão, Larry C. Johnson, está aqui conosco. Bem, vamos acabar com o boato de que não banimos o Coronel Wilkerson hoje porque ele não estava com a camisa apropriada. Admito que você provavelmente ganhou o concurso de camisas, mas tivemos que começar mais cedo porque eu tinha outros compromissos depois. Então, obrigado por acomodar um velho. É um prazer, como sempre, Larry. Inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Você pode seguir Larry C. Johnson em sonar21.com e no canal dele no YouTube, Canon Currents. Você pode ir lá, o Larry está fazendo um ótimo trabalho, dá para ver isso. Eu só consigo fazer um. Não sou como você. Você faz 3 ou 4 por dia. Eu consigo fazer um e depois fico exausto. Tenho que tirar um cochilo. Eu simplesmente preciso tirar um cochilo. Por favor, vá até lá e siga o Larry no YouTube também. Larry, deixe-me começar com um novo ciclo sobre o caso de Charlie Kirk. Sabemos que a única jornalista que realmente está acompanhando o caso tentando descobrir algo sobre Charlie Kirk e seu assassinato é a Candace Owens. Gnetzi, Ela está tentando fazer tudo e foi atacada, eu diria, por sionistas nos Estados Unidos. Quando Ben Shapiro veio a público e a atacou, aqui está o que ele disse durante sua conversa com Megyn Kelly. O que ela tá fazendo agora é maldade. É maldade. Agora, certo? E eu vou repetir isso. Mas o que, eu não queria opinar se é algo mal ou não, mas a minha posição é que isso realmente não é da minha conta. Por que seria? Eu tenho uma pergunta. Por que isso não é da sua conta? Quer dizer, você comenta sobre essas coisas profissionalmente. Vocês têm sorte de interagir. Ei. Não. Mas se isso estivesse acontecendo na esquerda e alguém estivesse acusando a esposa do Charlie Kirk de assassiná-lo, imagina que você estaria falando sobre isso. É isso que a Candace está acusando a Erika de fazer? Sim. De assassinar o próprio turista. Ela está acusando pessoas de dentro da Tepusa e outras figuras da direita, incluindo Seth Dillon, de estarem envolvidas no assassinato de Charlie Kirk, sim. Larry, o que aconteceu naquele momento foi que Megyn Kelly não sabia nada sobre isso. Ele pegou Megyn Kelly de surpresa. Mais tarde, ela fez sua própria investigação e divulgou essa declaração. vamos lá, Megyn. Fale mais alto. E sim, no assassinato do Charlie Kirk, sim. Ele disse que Candace vinha afirmando que Erika Kirk estava por trás do assassinato de Charlie, algo que eu não tinha ouvido. E fiquei surpreso, porque parece o tipo de coisa que eu teria ouvido. É uma loucura. Desde então, descobri que isso não é verdade. Candace não fez essa afirmação. Na verdade, já vi vários trechos em que Candace defende especificamente Erika Kirk e diz que nunca faria uma acusação dessa sobre ela e que está, de mente aberta em relação a outras pessoas na Turning Point. Isso é evidente, ela vem enfatizando esse ponto. Eu já tinha ouvido esse ponto. A outra coisa que aconteceu ontem, Larry, que eu acho importante, é que o novo editor-chefe da CBS deu uma entrevista com Erika Kirk, perguntando a ela o que acha de Candace Owens. Ela não menciona Candace Owens pelo nome, mas o que está dizendo é claramente sobre ela. Aqui está Bari Weiss conversando com Erika Kirk. Candace Owens, okay?
Candace Owens, certo? Em um momento foi amiga de Charlie, em outro, funcionária da Turning Point. Ela tem sido uma das principais propagadoras dessas teorias da conspiração e está ganhando muito dinheiro com isso. Está construindo seu negócio em cima dessas mentiras. O que você quer dizer a ela e às outras pessoas que estão espalhando essas mentiras pelo mundo agora? Parem. É isso. É tudo que tenho a dizer. Sim. O que você acha da forma como eles estão atacando de todos os lados? Eles estão indo atrás da Candace Owens. Não estão satisfeitos com o que ela está fazendo. Ela está acertando em cheio. Está expondo mentira após mentira após mentira. Ela chamou atenção para... Esqueci o nome do indivíduo. Mas ele foi lá e analisou os registros fiscais da Turning Point USA. Eles deveriam apresentar certos documentos, e esses documentos não haviam sido entregues. Existem outras 2 corporações ligadas a isso. Então, algumas tremendas manobras financeiras, digamos assim, que vêm acontecendo. Muito, muito incomum. Eles não são uma empresa totalmente auditada, em primeiro lugar. Em segundo, essa acusação de que Candace Owens está ganhando milhares, centenas de milhares de dólares com isso. Como a própria Candace observa corretamente, poucos dias após o assassinato de Charlie Kirk, a Tepuzza estava vendendo a camiseta da liberdade em que Charlie foi baleado. Quero dizer, é repugnante. O que está acontecendo é uma tentativa sionista de reformular a Tepuzza. Pelo que entendo, e novamente não verifiquei isso, o pai de Erica Kirk teve uma associação próxima com o governo de Israel. O que fica claro pelas mensagens divulgadas por Candace e pelas coisas que Charlie Kirk disse a Megyn Kelly é que Charlie estava se distanciando da causa sionista. Ele havia chegado ao mesmo ponto que Tucker Carlson, em seu último artigo, questionando por que os Estados Unidos ainda tratam Israel como um aliado próximo quando eles estão por aí matando crianças. Muito impactante. E Charlie Kirk havia passado por esse mesmo tipo de metamorfose. Além disso, ele havia permitido que tanto Megyn Kelly, quanto mais importante, Tucker Carlson, falassem no evento da Tepuzza em julho, aqui perto de mim, em Tampa. E então, além disso, ele permitiu que Dave Smith, um comediante judeu, mas extremamente anti-sionista em relação ao que está acontecendo, debatesse com esse palhaço Josh Hammer, que, na minha opinião, é apenas uma ferramenta sionista. Então, a Tepuzza estava definitivamente se afastando do apoio automático a tudo que estivesse ligado ao governo sionista e à causa sionista em Israel. Havia vários financiadores sionistas ricos, Bill Ackman, por exemplo, e foi relatado e confirmado que eles fizeram uma campanha de intervenção em agosto, lá nos Hamptons, em Long Island. Bill Ackman, Seth Dillon, o CEO do Babylon Bee, Josh Hammer, todos pressionaram Charlie. E então o BB e o Yahoo tentaram comprar Charlie, mas ele recusou. Então veja, a Candace tem exposto tudo isso, e isso deixou os sionistas apavorados. Há outros porta-vozes, pequenos covardes como esse tal de Tim Pool, chamam ele de Beanie Boy. Ele está sempre usando um gorro, mesmo quando não é inverno. Ele tem uma ligação estreita com a causa sionista. O que estamos realmente vendo é o desmoronamento do apoio sionista nos Estados Unidos e essas tentativas desesperadas dos sionistas de tentar conter essa perda. E a Bari Weiss é outro exemplo. Quero dizer, a Bari Weiss, sabe, eu não a conheço pessoalmente, realmente não sei nada sobre ela, além do que outros dizem. Eu confio no julgamento do Tucker Carlson, e o Tucker diz que ela não é uma pessoa muito inteligente, e mesmo assim, ela é colocada no comando da CBS News. Com qual propósito? Garantir que divulgássemos histórias pró-Israel, anti-Hamas e assim por diante. Candace observou e relatou corretamente as mentiras repetidas vezes perpetuadas por pessoas dentro da comunidade da Turning Point USA. E ela conhece essa comunidade intimamente porque trabalhou lá. Ela ajudou a iniciá-la. Viajou com Charlie por vários anos.
Então sim, essa Candace, ela erra em algumas coisas. Ela não conhece o meio militar. Também não conhece a CIA. E quando fala sobre isso, dá para perceber que está tentando descrever algo com o qual não está familiarizada. Enviei uma mensagem a ela sugerindo, ei, sabe, procure alguém que tenha servido nas Forças Armadas. Get somebody that's been in the military when you talk military issues, because Quando você fala sobre questões militares, porque ela disse que foi contatada por uma fonte outro dia, ela estava usando os termos E4 e E5. Esses são postos de praças, e ela estava dando a entender que eram oficiais superiores. Mais tarde, descobriu-se que a fonte havia dito a ela que eram tenentes-coronéis e coronéis, que são cargos bastante altos. Não são tão altos quanto generais, mas coronel e general são os próximos níveis acima. Então, ela se expressou mal. Mas quando ela se expressa mal, ela realmente vem a público e admite, ei, cometi um erro, errei. Essa turnê de propaganda que está em andamento com Erica Kirk, acho isso muito perturbador, porque a história que o governo está divulgando sobre quem supostamente assassinou Charlie Kirk, ou o suposto atirador, não faz sentido. doesn't add up. And you know, the most glaring. E sabe, realmente, o sinal vermelho mais evidente de que algo estava errado foi naquele mesmo dia, ou talvez no dia seguinte, quando houve aquela coletiva de imprensa. Kash Patel estava lá, e acho que o chefe do Departamento de Segurança Interna também estava. Era Christian Nielsen. Por quê? Porque o FBI, aqui está a história que eles divulgaram. Esse morador de Utah, Tyler Robinson, pegou a arma do avô, foi a uma escola onde nunca tinha estado, encontrou o ponto certo para atirar em Charlie Kirk, atirou e matou Charlie Kirk. Depois desmontou rapidamente um rifle 3006, saiu correndo, pulou do telhado e foi andando calmamente para o bosque, escondeu a arma lá e depois entrou em seu carro. Certo? Bem, isso é um assassinato. Isso não é um crime federal, quero dizer, é uma coisa terrível, horrível, mas não é um crime federal. But that's not a federal crime. The FBI has zero. O FBI não tem nenhuma jurisdição nisso, a menos que o atirador tenha vindo de outro estado, cruzado fronteiras estaduais ou houvesse envolvimento estrangeiro. Agora escrevi um artigo ontem à noite no Sonar 21, em que disse que é um déjà vu de novo com o caso Seth Rich, porque a história de Seth Rich, mais uma vez, não fazia sentido, e ainda não faz. Seth Rich foi supostamente abordado no meio da noite. Disseram que foi um assalto, exceto que nada foi roubado. Ele levou tiros e depois morreu no hospital. E mesmo assim, o escritório de campo de Washington do FBI e a diretoria de contra-inteligência do FD se envolveram. Quem estava chefiando isso na época? Ah, sim, Peter Strzok, que já estava no meio do Russiagate. Eles trocavam e-mails entre si, e conseguimos esses e-mails graças a uma divulgação. We got these emails courtesy, it was a Freedom of Information Act that finally got it out of the FBI. Foi um pedido, com base na Lei de Liberdade de Informação, que finalmente conseguiu tirar isso do FBI. Eles estavam escondendo. Não havia motivo para o FBI estar envolvido nessa investigação, a menos que houvesse envolvimento estrangeiro. Então, o fato de o FBI ter aparecido imediatamente nesse evento do Charlie Kirk mostra que eles suspeitaram desde o início que havia envolvimento estrangeiro e que estavam tentando colocar a culpa nesse garoto de Utah. E nada disso faz sentido. Então aqui está a Candace Owens. Ela já tinha sido informada, pelo que parece, de que tinha o podcast ou programa de entrevistas número 1 no YouTube em todo o mundo. Agora, ela não tem tantos inscritos quanto, digamos, o Joe Rogan. Acho que o Joe Rogan tem uns 20 milhões de inscritos. A Candace tem apenas cerca de 6 milhões. Isso não é pouca coisa. Na verdade, é mais gente do que assiste a CNN e a MSNBC juntas. Certo? Então, ele tem um podcast muito influente. So she has a very influential podcast. And these attacks on her that are just E esses ataques contra ela são simplesmente cruéis, são vis. E vimos aquele pequeno cretino, Ben Shapiro, mentir. Mentiu descaradamente. Ele a difamou. Eu passei a ouvir a Candace só para ver o que ela anda dizendo. Porque sabe, há coisas que eu, se pudesse aconselhá-la, a incentivaria a dizer de outra forma. E há coisas que acho que eles deveriam analisar.
Uma das coisas em que ela tem se fixado são esses aviões vindos do Egito que estavam sendo rastreados e, sabe, pareciam estar seguindo Charlie Kirk. Bem, a Candace não. Ela não está familiarizada com o que se chama de programas aéreos encobertos. Tanto o Departamento de Defesa quanto a CIA têm aviões que não são nominalmente identificados como pertencentes a eles. São aviões secretos. Sabe, são aviões secretos e eles são usados por uma variedade de propósitos. O interessante é que quando você rastreia os aviões de que ela está falando, me parece que eles possivelmente podem ter uma ligação real com a inteligência. Mas sabe, isso precisa ser investigado. Grande parte do que a Candace tem feito é levantar perguntas. Então essa é uma resposta longa para o que você perguntou. Mas acho que o fato de ela estar enfrentando uma resistência tão forte é um sinal de que ela expôs a Tepusa. Acho hilário. Uma das defesas, inclusive vinda da boca da Erika Kirk. Basicamente, o pessoal da Tepusa era como discípulos do Charlie. Eles não o matariam, não o trairiam. Ei, vocês são cristãos, certo? Já ouviram falar de um cara chamado Judas? Chega. Alerta de ironia. Alerta de ironia. Irony alert. Larry, acho que toda a questão em torno do assassinato de Charlie Kirk é a forma como o governo, ou o FBI, divulgaram os detalhes, como você mencionou. E aqui está o que Kash Patel disse no programa da Megyn Kelly sobre o caso. Deixe-me começar com a pergunta mais óbvia. Você acredita que temos o suspeito certo sob custódia? Você acredita que Tyler Robinson é realmente o homem que matou Charlie Kirk? Sim. Você acredita que ajuda de mais alguém? Esta investigação está sendo conduzida pelas autoridades estaduais de Utah porque se trata de um caso de homicídio. Então, o FBI está desempenhando um papel de apoio no processo. O que estamos fazendo é semelhante ao que fizemos na investigação da bomba caseira. Ainda está em andamento para nós, se surgirem novas pistas ou informações, estamos seguindo com mandados de busca e processos legais. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando com os promotores em Utah para garantir que não atrapalhemos a investigação deles, porque o pior resultado seria se o homem que matou Charlie Kirk saísse livre de um tribunal dos Estados Unidos em Utah. É um equilíbrio delicado, mas não há chance de este FBI parar até que a investigação chegue à sua conclusão completa. Sim, ok, isso faz sentido. Ele compara isso ao caso do homem-bomba. Com licença, fabricar bombas é um crime federal. Isso cai sob a jurisdição dos Estados Unidos. Como ele disse, isso foi um assassinato. O Utah está à frente, certo? E o FBI tem um, digamos, papel de apoio. Para quê? Quero dizer, se a história é que se trata de Tyler Robinson, Kash Patel só precisa calar a boca e seguir em frente. Não é da conta dele. Porque se a história, como contam, for verdadeira, o FBI não tem nenhum papel a desempenhar. E o fato de o FBI estar divulgando várias informações insinuando a culpa de Tyler Robinson, bem, aqui vai minha previsão ousada. Tyler Robinson, I'll make this bold prediction. If this goes to trial, Tyler Robinson will walk. Se isso for a julgamento, Tyler Robinson sairá limpo, sairá livre, porque há evidências em vídeo que contestam a versão do governo. Se nada mais, basta olhar o tipo de ferimento causado por um calibre 30.06. Ele pode ser reproduzido várias vezes, e não foi isso que atingiu Charlie na garganta. Não foi isso que o matou. Eu não sei que tipo de projétil foi. Era um projétil supersônico. Ele entrou no pescoço dele, e acredito que o que vemos visualmente é a reação dele. A camisa inflando, e em seguida esse jorro imediato de sangue. Mas não se vê o esguicho que está associado a um sangramento arterial. Se a artéria carótida é cortada, se alguém já usou uma pistola d'água, você aperta o gatilho e o jato sai imediatamente. É isso que acontece quando se corta uma carótida. Ela continua jorrando até a pessoa sangrar até morrer.
Mas não é isso que vemos no vídeo. Então eu sempre digo, é preciso seguir o que as evidências em vídeo mostram. O que ocorre é um vazamento imediato de sangue. A única explicação lógica que consigo imaginar é que quando a bala entrou na garganta, ela causou o que chamam de cavitação, como ondas de choque. E essas ondas de choque foram fortes o suficiente para romper a artéria aórtica ascendente. Essa artéria sobe e irriga a carótida, e há todo esse sangue na cabeça. Quando ela foi rompida, o sangue parou de ser bombeado para a cabeça, e o que vemos jorrar do pescoço do Charlie é basicamente o sangue que já estava em sua cabeça. Então é isso que vemos. Isso não foi causado por um 30-06. Mas voltamos à questão. Por que o FBI entrou nisso imediatamente e começou basicamente a ajudar a moldar a narrativa? Lamento dizer que apoiei Kash Patel para se tornar diretor do FBI. Ele é um desastre. É tão ruim quanto Christopher Wray, só que de um jeito diferente. Além de ser incompetente e não ter o tipo de discernimento e maturidade que alguém à frente do FBI deveria ter. E ele é politizado demais. Esse foi um problema com Christopher Wray. Esse foi um problema com Robert Mueller. É preciso tirar a maldita política da aplicação da lei. Cumprir a lei. Ser cego. Justiça cega. Mas não é isso que eles estão fazendo. A outra coisa, Larry, é que não temos nenhuma informação sobre a autópsia da criança ou qualquer um desses tipos de investigações para saber o que realmente aconteceu, como você mencionou. Porque eles estão tão hesitantes em divulgar esse tipo de informação. Eu nem sei se eles realmente fizeram uma autópsia no corpo da criança. Sim, aparentemente eles fizeram isso. E sabe, acho que os resultados da autópsia poderiam ser divulgados se Erica Kirk insistisse nisso. Mas não vejo isso como uma prova essencial para o julgamento. Essa pode ser uma explicação. Eles querem manter isso em segredo até o julgamento de Tyler Robinson. Mas, novamente, acho que isso vai ser uma piada completa, porque o que vão descobrir é que há dúvida razoável suficiente para que seja impossível condenar Tyler Robinson. Tyler Robinson. Larry, você acha que é porque estão falando sobre o Tyler Robinson estar em cima de um dos prédios perto do evento que aconteceu no campus? Mas, dessa distância, quem vai acreditar nisso? Se alguém for baleado de tão longe com o rifle de que estão falando, faria alguma diferença? Você acha que o cara que assassinou o Charlie Kirk estava, na verdade, mais perto dele na multidão? Não. Eu não acho que foi alguém na multidão, porque as pessoas teriam reagido. Nós ouvimos o disparo. Então não é como se alguém estivesse atirando com uma arma suprimida no meio da multidão. Mesmo com o que é popularmente chamado de silenciador, na verdade é um supressor, ele reduz o som, mas não o elimina. Nós ouvimos um estalo alto, daquele tipo que vem de um projétil viajando acima da velocidade do som. Ainda não tivemos uma boa explicação sobre qual arma foi usada. Disseram que era uma Mauser, um modelo mais antigo. Eu gostaria de saber qual era a ótica. Então, sabe, um tiro àquela distância não é um disparo impossível. Mas veja bem, é preciso dar um passo atrás e perceber que, se a história é que Tyler Robinson sabia que Charlie Kirk estaria lá naquele dia, e por isso apareceu com seu rifle e encontrou um jeito de subir até o topo daquele telhado, isso não faz sentido. Se você vai realizar um assassinato e vai atirar com um rifle, em primeiro lugar, precisa saber de antemão qual é a distância até o alvo. Porque veja, o que chamam de zerar uma ótica. Quando você olha pela lente da ótica, uma das coisas que os atiradores precisam fazer é fazer ajustes. A ótica permite ajustar o que se chama de elevação, para cima e para baixo, e de deriva, da direita para a esquerda.
E sabe, normalmente você começa, se quiser que um rifle seja eficaz até, digamos, 300 jardas, você pode zerá-lo a 50 ou 100 jardas. O que isso significa é que quando você olha pela mira, verá algo que parece uma pequena cruz, e você coloca esses retículos onde quer acertar, então dispara no alvo. Usando um bom par de binóculos, você verifica se acertou o alvo. Ficou alto, baixo, à direita, à esquerda. Dependendo de onde o disparo foi, você faz ajustes na mira até chegar ao ponto em que ao colocar os retículos no centro do alvo, você acerta o centro do alvo. É isso que significa zerar uma arma de fogo. O zero muda conforme a distância. Onde você posiciona a mira ao atirar a 25 jardas é diferente de onde a posiciona a 100 jardas, ou nesse caso a 140 jardas. Isso significa que é preciso fazer alguma preparação. Especificamente, como saber onde você vai se posicionar. Então não foi apenas um garoto pegando o rifle e dizendo, "Ei, encontrei um lugar aqui no telhado, vamos começar daqui." Porque nesse ponto, a menos que seja um atirador muito experiente, não vai ter certeza dos ajustes necessários na luneta para acertar um tiro preciso. Portanto, quem atirou e matou Charlie havia feito reconhecimento prévio do local. E eles tinham informações sobre onde o Charlie realmente ia se sentar. Assim podiam calcular a distância do ponto A até onde o Charlie estava. Sabe, dá para usar um medidor de distância, como no golfe, para ter uma noção da distância. Mas veja, é isso que as pessoas não estão entendendo. Porque, do jeito que a história é contada, parece que um garoto pegou a arma do avô, ficou irritado porque alguém insultou seu ela, namorado, tanto faz, seu amigo Furry, e decidiu matar o Charlie Kirk por causa disso. Eu não acredito nisso. O Tyler Robinson simplesmente não parece ser o tipo de garoto que era um especialista, o que chamam de atirador de bancada. Alguém que atira com precisão à distância. Há perguntas demais. It's just too many questions. Exactly. Yeah. Too many. Exatamente. Muitos mesmo. Larry, mudando de assunto para a estratégia de segurança nacional de Trump, muitas pessoas estão perguntando qual é o impacto desse novo documento para países como Rússia, Ucrânia, Europa, Irã e China. E aqui vai a pergunta. No caso da Ucrânia, que é uma das questões mais importantes da política externa dos Estados mais hoje, você acha que o governo Trump decidiu se afastar do tema da Ucrânia? E como você percebeu as reações? Parece haver uma espécie de pânico na Europa. O secretário-geral da OTAN se pronunciou, ele é o novo secretário-geral, e eu nunca ouvi falar dessa maneira. Veja o que ele disse, Larry. O próximo alvo da Rússia, e já estamos em perigo. Quando me tornei secretário-geral da OTAN no ano passado, alertei que o que está acontecendo na Ucrânia poderia acontecer também com países aliados. Temo que muitos estejam silenciosamente complacentes, que muitos não sintam a urgência e que muitos acreditem que o tempo está a nosso favor. Não está. O momento de agir é agora. O conflito está à nossa porta. A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa e devemos estar preparados para a escala de guerra que nossos avós e bisavós suportaram. Imagine, um conflito de cada lar. Ni vai man loike que falei que as the post panic with dispensed. Yeah, no, he's a moron. Go back to World War Sim, não, ele é um idiota. Volte à Segunda Guerra Mundial. 13 países da Europa invadiram a Rússia, a União Soviética. Romenos, húngaros, italianos, espanhóis, franceses. A Rússia não os invadiu. A União Soviética não os invadiu. Eles invadiram a União Soviética, a Rússia. Certo? Então vamos deixar claro quem tem sido o agressor ao longo da história ali. Não foram os russos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Ruta está ignorando, completamente ignorando, as provocações detalhadas no livro Provoked, de Scott Horton. Presidente por presidente, começando com George A.W. Bush, continuando com Bill Clinton, depois George W. Bush, depois Barack Obama e depois Donald Trump. A OTAN transformou a Ucrânia em um membro de fato da aliança desde 1995.
Em 1997, já havia uma base de fato da OTAN no oeste da Ucrânia, em Yavoriv, e muitas atividades diferentes eram realizadas lá. Atividades de natureza ofensiva. O Comando Europeu dos Estados Unidos tinha publicado algo, acho que já tiraram do ar, mas eles estavam descrevendo um treinamento de guerra cibernética que estavam realizando e o identificaram especificamente como ofensivo, não defensivo. Então a retórica por parte dos europeus está aumentando, mas eles não têm com o que lutar. Seus exércitos não são páreo para os russos. E os russos só querem ser deixados em paz. Eles gostariam que a Europa mantivesse suas malditas mãos longe e parasse de colocar armas nas fronteiras da Rússia, o que obriga o país a estar preparado para reagir. Então eu acho que, sabe, Martin Armstrong diz que o computador dele prevê que haverá uma guerra por volta de, o quê? 2026. Isso pode ser verdade. Os europeus podem simplesmente acabar provocando a situação a ponto de o conflito se espalhar. Mas veja bem, a Rússia não está querendo sair por aí e ocupar a Europa. Para quê? A Europa não tem absolutamente nada de que alguém precise, francamente. Ela tem, sabe, o seu status como, por assim dizer, o centro da cultura ocidental e o berço da Revolução Industrial, os líderes em ciência, arte, música. Mas isso é história agora. Eles não são mais o centro do desenvolvimento científico. A Europa não tem nada equivalente ao Vale do Silício ou aos centros de pesquisa que existem na China. A capacidade industrial está encolhendo, desaparecendo. A estabilidade econômica desses países está ficando mais fraca, não mais forte. E a Rússia iria invadi-los para quê? Eles não têm recursos naturais. A Rússia já tem todos os recursos naturais de que precisa. Para pagar suas aposentadorias. Como é para pagar as aposentadorias deles? Exatamente. Na verdade, o Martin destacou isso. Por que a Rússia precisaria invadir, sabe, a França? Não é, sabe? A justificativa de Adolf Hitler para avançar para o leste era o Lebensraum. Tipo, precisamos de espaço, nos deem terras, muitas terras do lado ensolarado de não queria ser limitado. Bem, a Rússia tem terra de sobra. Ela cobre 11 fusos horários, literalmente quase metade do planeta. É um território tão vasto que a maioria das pessoas nem consegue imaginar, não consegue compreender o quão grande é. Então, a Rússia não está tentando sair por aí e ocupar a Europa. Mas a Rússia não vai ser intimidada, não vai ser ameaçada pelo Ocidente. E é o Ocidente que tem tentado, de forma agressiva, minar e interferir nos assuntos internos da Rússia. E quando a Rússia reage, é acusada de ser a agressora. Então, o outro ponto, Larry, neste vídeo que eu te mostrei, Mark Rutte está dizendo que o tempo não está a favor deles e que precisam agir o mais rápido possível. Que tipo de reação eles podem ter diante do que está acontecendo na Ucrânia? Eu não sei mais o que. Os ucranianos não vão conseguir lutar contra os russos por muito mais tempo. Bem, eles estão sangrando até morrer. É como quando alguém leva um tiro, atinge uma artéria e começa a sangrar. O sangue simplesmente drena do corpo. Em algum momento, o sangue acaba e a pessoa morre. Estamos testemunhando a morte lenta da Ucrânia agora. Na verdade, é mais como uma morte acelerada nas últimas 3 semanas, quando basicamente Pokrovsk, Minograd e Kramatorsk caíram, Severodonetsk caiu. As próximas grandes serão Slaviansk. A Rússia entrou em uma nova fase. Eles não precisam esperar pela primavera. Eles lutam durante o inverno e estão colocando cada vez mais pressão sobre a Ucrânia. Então, sabe, o que a Europa poderia fazer? Bem, a Europa poderia decidir. Certo, vamos nos mobilizar. Vamos convocar todas as nossas forças de reserva e começar a mover tropas para a Ucrânia. Elas seriam mortas. Assim que entrassem em território ucraniano, os russos as matariam.
E nenhum dos europeus tem sistemas de defesa aérea capazes de parar os mísseis russos. E, francamente, as tropas europeias, mesmo que convocassem as reservas, não estão treinadas para fazer muita coisa neste momento. Elas têm uma capacidade muito, muito limitada. Então isso é apenas, não quero chamar de ameaças vazias. Acho que eles estão sérios em fazer as ameaças, mas têm uma capacidade limitada no que realmente podem fazer. Larry, você viu, não sei se você chegou a ver o artigo no Político. Eles estavam falando sobre o Core 5 em vez do G7. O que é isso? What is that? I think it's Acho que é alguém dentro do governo Trump tentando encontrar uma maneira de sabotar o BRICS. Sabe, o núcleo dos 5, vamos ver, eram os Estados Unidos, Japão, Rússia, China e Índia. Índia, isso mesmo. A Rússia e a China não estão interessadas em se unir ao Japão. De novo, o que o Japão tem? Um bom sushi. Mas eles não são mais a potência industrial que já foram. Isso é alguém tentando ser esperto, achando que pode sabotar o BRICS. O trem do BRICS já saiu da estação. Os Estados Unidos decidiram não embarcar. E essa foi uma má decisão. O BRICS é o futuro da economia mundial, porque eles não vão ser limitados pelo G7 e não vão, acho, ser ameaçados pelo dólar americano. Eles vão sair do sistema do dólar e entrar em um sistema em que suas respectivas moedas serão usadas. E a China já criou um sistema internacional de liquidação, o SIP, Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços. E veja o sistema ocidental, o SWIFT. Agora percebemos que tem um nome irônico, porque é tudo menos rápido. Não é SWIFT. Se quisessem nomeá-lo com precisão, poderiam chamá-lo de melaço, melaço frio. Algo realmente espesso e que se move muito devagar. Esse é o SWIFT. Está ultrapassado. É como um chicote de cocheiro no mundo das finanças internacionais. E veja, os chineses criaram um Bugatti, um Lamborghini, algo que se move rápido, ágil, digital. Então, mais uma vez, o Ocidente está ficando para trás em uma série de áreas. Tecnologia, educação, inovação científica. Esse pêndulo agora balançou para a China e para a Rússia. O caso do Japão, que você mencionou, é meio complicado, porque parece que os Estados Unidos estão tentando trazer o Japão para o Conselho de Segurança da ONU, caso decidam adicionar outros países. E se o Japão entrar no Conselho de Segurança como, bem, não sei o que eles estão pensando, talvez como membro permanente, isso certamente afetaria o poder ou a influência que a Rússia e a China têm hoje. Eles não concordariam com isso. Não. De jeito nenhum. A Índia deveria estar lá antes do Japão. Sem dúvida. Quero dizer, o Japão, você sabe, a Índia. Vamos ver. As 4 maiores economias do mundo atualmente em termos de paridade de poder de compra são China, Estados Unidos, Índia e Rússia. O Japão não entra na lista. Mas sabe, acho que o que estamos vendo, junto com a reorganização do sistema financeiro internacional, é que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional se tornarão cada vez menos importantes à medida que os países do BRICS querem alternativas. Da mesma forma, acho que as Nações Unidas acabarão se tornando irrelevantes, porque a política será vista como excessivamente complicada, e por causa da recusa da própria ONU em realmente defender seus próprios princípios. Sabe, Israel deveria ser expulso da ONU imediatamente. Eles nem deveriam ter permissão para cruzar a porta, mas lá estão, protegidos pelos Estados Unidos, pela França e pelo Reino Unido. Então, acredito que há uma frustração crescente no Sul Global, com o fato de que a ONU basicamente se tornou mais uma ferramenta usada pelos imperialistas ocidentais para tentar controlar o Sul Global. E sabe, eles mesmos se descreditaram. Uma das visões sobre o novo documento da NSS é que os Estados Unidos querem concentrar-se no hemisfério ocidental. Mas ainda assim, o principal alvo, o principal inimigo, continua sendo a China.
E por que isso? Eles realmente acham que podem separar a Rússia da China? Não. Well, I guess I question the entire. Bem, acho que eu questiono toda a relevância de um documento de estratégia de segurança nacional. Quais foram os pontos principais da Estratégia de Segurança Nacional de Biden, publicada em janeiro de 2023? Ninguém a cita, menciona ou diz, ei, veja o que eles disseram aqui. O mesmo aconteceu com a de Trump, feita em 2017 ou 2018. E se você voltar ao que foi feito sob Biden e ao que foi feito antes, não acho que esses documentos sejam muito relevantes, além de refletirem o pensamento vigente na época. Mas isso não necessariamente se traduz em um plano de ação. Não é como os chineses que fazem planos de 5 anos. E de fato eles têm marcos, as pessoas são responsabilizadas e há coisas que precisam ser feitas ao longo do caminho. Então isso não é como um plano quinquenal chinês. This is not like a Chinese 5-year plan. The tone that is reflected in this national security document. O tom refletido nesse documento de segurança nacional, como você disse, é de que eles vão voltar sua atenção para o hemisfério ocidental. Eu não sabia que tínhamos saído de lá. Sempre afirmamos nosso controle e domínio no Ocidente. Só não temos gastado muito dinheiro por lá ultimamente. Agora estamos na costa da Venezuela. E, novamente, isso simplesmente não faz sentido. Outro dia, aquele petroleiro que foi apreendido na costa da Venezuela, a história era que ele estava transportando petróleo do Irã para a Venezuela. Por quê? A Venezuela tem petróleo. Quer dizer, é como dizer, sabe de uma coisa, vou levar meu caminhão até Maine e New Hampshire, encher a caçamba de neve e levar essa neve para o Alasca. Porque o Alasca o quê? Por favor, o que diabo está acontecendo? Sabe, tem algo errado aí. E isso foi noticiado, e todo mundo simplesmente diz, é. That was reported and everyone goes, yeah. And I'm going, what? E eu fico pensando, o quê? Tem algo errado nessa história. Você não leva neve para os esquimós. Eles já têm de sobra. Você não leva petróleo para a Venezuela. Mas esse esforço dos Estados Unidos de tentar provocar uma ação militar por parte de Maduro, para que os Estados membros possam justificar destruir o país ou tentar eliminar a liderança, decapitar os venezuelanos, vimos isso outro dia com os 2 caças. Não tenho certeza se eram F-35 ou F-16, mas eles sobrevoaram o Golfo da Venezuela. Invadiram o espaço aéreo venezuelano. E acho que isso foi feito de propósito para ver se os venezuelanos disparariam mísseis de defesa aérea contra eles. Não dispararam. Não caíram na armadilha. Então, sabe, os Estados Unidos, bem, os venezuelanos até agora parecem estar seguindo o conselho de Jesus. Eles continuam virando a outra face. Ele continua batendo neles. Vamos lá, me acerta, cara. Bate nele. Vamos, me acerta. Por quê? Porque queremos poder dizer, viu, ele me bateu de volta e eu tive que responder. É infantil. A presença dos Estados Unidos ali em alto mar está custando muito dinheiro ao país e sobrecarregando as capacidades militares. Acho que um dos motivos pelos quais aquele petroleiro foi atacado é que aquilo serviu meio que como uma missão de treinamento para os SEALs que estão lá. Algo para eles fazerem. Caso contrário, eles ficam apenas sentados no convés desses navios, tentando correr, tentando manter a forma, mas ainda assim estão essencialmente em um navio de cruzeiro. Não há muito o que fazer. Então, quanto mais tempo eles ficam lá, mais a capacidade deles de conduzir operações de combate realmente se degrada, se deteriora. O outro cenário era que esse petróleo vinha do Irã e da Venezuela, com destino a Cuba. Pode ser. Faz sim. Tem-nos precisamos. Mas por que eles precisam obtê-lo do Irã? Uma combinação de Irã e Venezuela. Sim, sim. Quer dizer, você sabe, a Venezuela poderia enviar de forma independente ou o Irã poderia enviar de forma independente. Mas, novamente, nós não temos a história completa sobre o que realmente estava acontecendo. É por isso que eu incentivo todo mundo, seja lá o que for que esteja sendo noticiado, a sempre encarar com ceticismo, sabe?
Sabe, o que você mencionou sobre a Venezuela. A Venezuela é um país cristão, Larry. Eles estão tentando retratar a Venezuela como um país comunista. Sabe, eles fazem isso, fazem aquilo. Mas talvez muitas pessoas, até mesmo em nosso público, não conheçam de fato a realidade da Venezuela. É totalmente diferente. Sempre que querem lutar contra alguém, você se lembra do Putin, do Xi na China? Eles dizem China comunista, Putin comunista, Maduro comunista. Então o que isso significa hoje em dia? Tipo a China comunista. A China tem uma capacidade industrial que supera em muito a dos Estados Unidos. Agora ela assumiu a liderança em muitas áreas tecnológicas, especialmente na produção de robôs e fábricas robotizadas que constroem coisas. E eles elevaram o padrão de vida de mais de 1 bilhão de chineses. Eles são educados, são totalmente alfabetizados como sociedade, ao contrário dos Estados Unidos. Então, não tenho certeza do que esses rótulos ainda significam. Bem, eles são um governo autoritário. Mas olha o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Coisas que violam as liberdades civis das pessoas, coisas que dizemos estar consagradas na Constituição. Toda essa ideia de que antes afirmávamos haver uma divisão clara e absoluta entre o Ocidente livre e os autoritários malignos é uma mentira. É tudo propaganda. É tudo manipulação psicológica. Larry, você percebe algumas mensagens contraditórias quando observa a grande mídia no Ocidente. Por um lado, vemos Donald Trump dizendo, como você mencionou, que esse documento identifica a China como o principal inimigo dos Estados Unidos. Por outro lado, vemos o G5 surgindo, com a China fazendo parte de uma nova coalizão. Então, como você enxerga a estratégia dos Estados Unidos em lidar com a China, mesmo no hemisfério ocidental? Estou falando da América Latina e da América do Norte. Não se vê muita política vinda dos Estados Unidos que realmente ressoe com as pessoas daqui, para incentivar a participação ou a cooperação com os Estados Unidos. Porque se você pensar na administração Trump, se eles fossem inteligentes e encontrar maneiras de fazer novos amigos, digamos aqui na América Latina, essa não seria a atitude. Isso não conquista as pessoas. A pressão está recaindo sobre o Brasil. As sanções, as tarifas, chame como quiser, a interferência em perseguir o presidente em exercício do Brasil em favor do ex-presidente. Você vê a mesma coisa na Venezuela. Isso não vai repercutir bem em nenhum país. Então, existe alguma estratégia real em Washington, mesmo sob a administração Trump? Supostamente teríamos uma administração melhor com Donald Trump, mas não parece ser mais o caso. O uso da palavra estratégia eu acho engraçado, porque os Estados Unidos realmente não têm uma. Eles publicam um documento chamado, Nossa Estratégia de Segurança Nacional, mas não há uma estratégia evidente além de como enfraquecemos a Rússia, como enfraquecemos a China. Os Estados Unidos não estão, e isso não é só sobre o Trump. Isso vem desde o Biden. Nós sequer temos um objetivo ou uma meta sobre que tipo de mundo queremos criar. A estratégia deveria começar com uma visão do que se quer alcançar. Agora, se eu estivesse dirigindo a estratégia, começaria dizendo, certo, queremos um mundo sem guerra. Queremos parar de matar pessoas. Queremos um mundo onde cada criança que nasce tenha a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial, seus talentos e habilidades. Queremos criar um mundo onde não exista esse tipo de disparidade de renda, onde de um lado haja pessoas em extrema pobreza e de outro, um grupo muito, muito pequeno que controla a maior parte da riqueza mundial. Então, como chegamos a esse ponto? O que podemos fazer? E é aqui que o que a Rússia e a China estão fazendo é tão diferente do Ocidente. Quando entrevistei a lenda do hóquei Vyacheslav Fetsov, ele disse que a coisa mais chocante para ele, quando deixou a União Soviética em 1989 e foi autorizado pelas autoridades soviéticas a vir aos Estados Unidos para jogar na Liga Nacional de Hóquei, foi o que ele viu aqui.
to come to the United States to play in the National Hockey League. Because the NHL been wanting to recruit Russians all along, because they knew they're great. Porque a NHL não quis recrutar russos por muito tempo. Eles sabiam que eram ótimos jogadores de hóquei, mas o chamavam de Slava. O que Slava me disse foi que a coisa que mais o chocou no Ocidente foi que eles não jogavam como um time. Não havia essa mentalidade de que a única maneira de termos sucesso era se todos trabalhássemos juntos. Em vez disso, era algo muito individual. Eu posso fazer tantas tentativas de gol. Era tudo sobre o indivíduo. Então agora rotulamos isso, como pensamento comunista. Bem, não. Na verdade, se você diz, nossa sobrevivência como nação, como seres humanos, depende da cooperação, não do conflito, isso é apenas bom senso. Depends upon cooperation, not conflict. How can we figure out ways to get along? Como podemos encontrar maneiras de nos dar bem em vez de... Bem, você sabe, muito do que fazemos, pelo menos no Ocidente, é governado por interesses financeiros, que às vezes criam problemas justamente para lucrar com eles. Quero dizer, sejamos honestos. O presidente Eisenhower identificou isso há mais de 70 anos. O perigo do complexo militar industrial criar ameaças para continuar recebendo dinheiro para construir armas que francamente não precisamos. Mas, por Deus, é uma indústria, Lurchev. Esse processo que me não é. Our very economy is in danger. Antes de encerrar, Larry, como você vê o novo documento em relação ao Irã? O que ele significa para o Irã e sua política externa? E que tipo de mensagem ele envia ao governo iraniano? Como você o interpretou? Bem, isso se baseia na suposição de que os Estados Unidos eliminaram a capacidade nuclear do Irã. E eu acho que, veja, o documento, a Estratégia de Segurança Nacional, falha em reconhecer o que realmente aconteceu, que o Irã conseguiu sobreviver à tentativa israelense de decapitar o governo e a liderança militar. O Irã foi capaz de reagir de forma eficaz com mísseis contra os quais tanto Israel quanto os Estados Unidos foram incapazes de se defender. E, como resultado do que aconteceu em junho deste ano, o Irã agora tem uma relação e uma colaboração mais fortes com a Rússia e a China, politicamente, economicamente e militarmente. Portanto, eles estão em uma cooperação e coordenação mais estreitas agora do que antes de 13 de junho. E a importância disso é que se voltarmos 10 anos atrás, quando o JCPOA estava sendo inicialmente negociado, tanto a Rússia quanto a China concordaram na época que sanções poderiam ser impostas ao Irã. Agora, quando os europeus insistiram nas sanções de retorno automático, tanto a Rússia quanto a China disseram não vamos concordar com isso. É ilegal, é errado, e vamos continuar lidando economicamente com o Irã. Portanto, o Irã agora tem um caminho para se desvincular dessas sanções. A Estratégia de Segurança Nacional, esse chamado documento estratégico, na verdade não aborda isso, e certamente não compreende as implicações da estreita cooperação atual do Irã com a Rússia e a China. Larry, antes de encerrarmos, um dos membros da nossa audiência tem uma pergunta para você sobre a Europa. Você pode lê-la? Vamos ver. Uma versão inédita da intervenção dos Estados Unidos nos próprios Estados Unidos, forçando a retirada da UERM, da Polônia, Hungria e Austrália. Eu não entendo o que ele quer dizer com retirada da ONU. Quer dizer, ele está falando deles saindo da OTAN? Pulling out of NATO? Porque ele pode querer dizer, sabe, que está falando sobre a OTAN? Parece ser isso para mim, mas não é óbvio. Bem, você sabe, lembra do Joe Biden falando sobre como a OTAN estava unida? Poxa, estamos todos juntos nisso. Nayat, não, isso não está acontecendo. Você tem Orbán, Fico na Eslováquia e agora a Áustria, expressando mais independência. Acho que, na verdade, a República Tcheca também. Então a OTAN não está apresentando uma frente unificada. Até mesmo a Polônia está dividida internamente.
O presidente polonês Duda tem uma visão diametralmente oposta à do primeiro-ministro Donald Tusk. Então, sabe, a OTAN está longe de ser unificada. E a União Europeia não tem capacidade militar. Então é problemático para a OTAN depender de uma divisão como essa. Sim, muito obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Bem, sou um fã. Obrigado por isso, como diz o juiz napolitano. Obrigado por ajustar minha agenda. Certo. Comporte-se. Nos vemos na segunda-feira. Te vejo nas feiras. Tchau. Tchau.